Salve, salve, moçada! Hoje começaremos mais uma região brasileira, dessa vez região norte. E sim, trabalharemos a princípio a sua caracterização e os seus aspectos naturais. Ok, galera? Vamos lá? Bora então, região norte em destaque, mas eu vou colocar um mapa maior aqui para ficar melhor para nós enxergarmos. Por quê? Porque nós vamos discutir alguns conceitos, pessoal. Tem alguns alunos que confundem região norte, região amazônica, Amazônia legal, internacional. O que seria isso? Galera, aqui, ó, isso é região norte, ó, delimitei para vocês aí na cor vermelhinha, estão vendo? É uma macro-região brasileira, de acordo com a divisão do IBGE, abrange quase metade do território brasileiro, né, 45% do território. Contém aí aproximadamente 7,6% da população, lembrando que é a segunda região menos populosa, né, só perde para o centro-oeste, formada aí por 7 estados, né, pessoal, cuja lista eu coloquei para vocês agora aí, ó, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Sim, galera, Tocantins pertence ao norte, não pertence ao centro-oeste, certo? Um dia Tocantins e Goiás foram uma coisa só, já não são mais, e de acordo com o IBGE, Tocantins se enquadra na região norte. Talvez pelos critérios do IBGE, pessoal, eles tenham utilizado isso porque, se você perceber, tudo que está na cor verde no mapa, pessoal, é onde nós temos o que nós chamamos aí de Amazônia Legal. O que significa isso? É uma Amazônia bacana, super transada? Não, pessoal. Amazônia Legal significa que é a área do território brasileiro que é ocupado por essa floresta equatorial e mais do que isso, né, pessoal? É a área de atuação da SUDAM. O que é isso? Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, ó, o que nós chamamos de floresta equatorial no território brasileiro abrange uma área maior do que a região norte, tá vendo? A região norte tá a cor vermelhinha, mas a Amazônia extrapola isso daí, ó. Você tem um pouquinho de floresta amazônica no Maranhão, que é a região nordeste, você tem um pouquinho no Mato Grosso, que é a região centro-oeste. Estão conseguindo ver no mapa aí? Pois bem, e outro erro recorrente, muito aluno acha que a Amazônia só tem no Brasil. Não, pessoal, a Amazônia ela se estende ali, ó, por vários países da América do Sul, pessoal. Se você considerar toda essa porção amazônica de todos esses países da América do Sul, nós chamamos de Amazônia Internacional. Tanto é que o Brasil tem a maior parte dela no seu território, né, pessoal? É só observar no mapa, aí vocês já vão perceber, né? O Brasil é super, ultra, mega, hiper privilegiado de ter aí a maior parte da floresta equatorial amazônica em seu território, certo? Ok? Beleza, agora sim que diferenciamos região norte, Amazônia Legal e Amazônia Internacional, nós podemos dar sequência, pessoal. Vamos trabalhar basicamente aí os conceitos da geografia física da região norte, ok? Quanto ao relevo, predomina de formas suaves e com baixas altitudes, pessoal. Eu vou aproveitar o mapa do professor Jurandir Rosa, que eu sei que vocês amam, né? A popularidade do professor Jurandir Rosa, ó, empata com a popularidade do professor Diego, vulgo Kiko, né? Vocês amam o Rosa e amam o Kiko. Pois bem, moçada, utilizando esse mapa aí do professor Jurandir Rosa, ele fez aqueles cortes, lembra, no terreno brasileiro. E um dos cortes que ele fez é esse corte AB, que seria o perfil norte-sul da região amazônica. Percebam onde começa essa linha vermelha e onde termina, tá? Fazendo o perfil topográfico, nós teríamos essas formas, como vocês podem ver aí nesse perfil. Predomínio de formas suaves e com baixas altitudes, mas próximo da região A, né, pessoal, nós temos o teto do Brasil, né, onde nós temos ali as áreas de planaltos mais elevados, como é o caso aí do Pico da Neblina, aí, com quase 3 mil metros de altitude, certo? Em compensação, lá no meio você tem a planície amazônica, né, pessoal, próximo ali ao rio Amazonas, bem mais suavezinha, né, e bem mais baixa, né, com altitudes mais modestas. E se partir ali para o lado do B, né, pessoal, que seria ali o final da linha vermelha para o lado de baixo no mapa ali, nós teremos os planaltos residuais sul-amazônicos, também de formação cristalina, tá? Ou seja, também de formação magmática, antiga, lá da época do Proterozoico, e muito, muito recheada de recursos minerais. É aqui que nós temos a chamada Serra dos Carajás, né, pessoal, no estado do Pará, de onde nós produzimos aí tanto minério de ferro e manganês, ok? Pois bem, quanto ao clima, galera, eita nós, olha aí o chamado climograma da região norte, pessoal. Quando nós vamos trabalhar a região norte, você coloca esse climograma aí e na hora o aluno fala, professor, é o clima equatorial. Sim, pessoal, realmente, se batermos o olho aí nesse climograma, você vai perceber o quê? Temperaturas altas, né?
Muita chuva, ou seja, quente e úmido, clima próprio ali das chamadas baixas latitudes, né? De regiões equatoriais, as médias térmicas sempre altas, né? Muito calor. Pequena amplitude térmica, a temperatura não varia tanto porque recebe muito sol e tem muito vapor de água na atmosfera, então a temperatura é sempre constante. Vocês vão ver que não tem quase variação. E chuva, chuva, entre 2 e 3 mil milímetros ao ano. Só que eu pergunto para vocês, na região norte total você tem um clima equatorial? Não, pessoal. Vou aproveitar o mesmo mapa aqui do anterior, tá? Você tem tanto o equatorial quanto o subequatorial, galera, tá? Essas características que nós acabamos de falar agora estão nessas áreas mais avermelhadinhas aí, pessoal, que correspondem principalmente ao Acre e ao Amazonas, que nós chamamos aí de Amazônia Ocidental ou Amazônia do Oeste. Agora, nesse local aí é chuva mesmo, direto, cara, o ano todo, tá? Perto de 3 mil milímetros. Agora na região subequatorial, pessoal, que pega os estados do Pará, do Amapá, uma partezinha até de Roraima, nós já temos o subequatorial. Você não vai ter chuva o ano todo, as chuvas vão estar concentradas ali em aproximadamente 7, 8, 9 meses, certo? É a Amazônia Oriental, ou seja, o lado leste, o lado direito, ok? Tranquilos? Isso daí é só para vocês, é só revisão, pessoal, que vocês já sabem de tudo isso. Quanto à vegetação, bate o olho no mapa aí, meu. Você vai perceber que dentre as várias formas de vegetação que nós podemos encontrar na região norte, com certeza aquela que tem maior destaque, que abrange a maior área, é o que nós chamamos de floresta equatorial, também conhecida aí por floresta amazônica, né, pessoal? Um tipo de vegetação perenifolha, ou seja, está constantemente verde, o ano todo tá bonita e frondosa lá. Latifoliada, você tem bastante folhas largas ali para poder captar bastante ali a água da chuva. Você tem folhas largas ali para poder fazer um processo contínuo de evapotranspiração, né? Espécies higrófilas, então são adaptadas a esse excesso de água, daí que vem a ideia das chamadas rainforests, né? Aqui o que nós chamamos de floresta equatorial no mundo todo é chamado de rainforest, ou florestas de chuva, né? Que apresentam uma gigantesca, uma grandíssima biodiversidade, né, pessoal? A vida se manifesta de muitas formas na floresta equatorial, ao ponto do Brasil ser uma grande vítima do que nós chamamos de biopirataria. Lembra que nós estudamos ano passado? Quando cientistas de fora, quando grupos ali internacionais vêm sem autorização e fazem pesquisas aí com formas de vida da nossa floresta e não nos dão crédito a nada, não recebemos nada por isso? Biopirataria, ok? Pois bem, galera, o que poucos alunos sabem é que a floresta amazônica, né, a floresta equatorial, ela se divide aí na região amazônica em 3 substratos, e isso depende muito do relevo. Dá uma olhadinha nessa imagem que está logo abaixo aí, estão vendo? Você tem ali, ó, 3 tipos de vegetação, e você tem um nível do rio que seria o nível normal, e tem o nível de cheias, que é na época das chuvas, perfeito? Pois bem, galera, aquela mata que constantemente as suas raízes estão embaixo d'água é chamada de mata de igapó. Aquela mata que é coberta pela água na época das cheias, depois ela volta a aparecer de novo, é chamada mata de várzea, pessoal. Vocês podem observar nessa imagem que eu acabei de colocar aí agora, que você tem um rio correndo, você não tem nem quase barranco, estão vendo ali, ó? Não tem quase barranco ali pro leito do rio. Isso significa o quê? Choveu um pouquinho, essa água vai subir o nível, vai transbordar e vai ocupar essa área de várzea, certo? Agora, as áreas mais elevadas do relevo, nós temos a chamada mata de terra firme, como vocês podem observar, é aquela floresta amazônica que a gente mais conhece, com aquelas grandes copas, né, aquelas árvores gigantescas, aquela floresta escura, né, porque os dosséis das árvores fecham ali, não deixam quase a radiação solar chegar até o solo, né, então é uma floresta escura, né, mas graças aí aos seus vários substratos e suas várias formações, biodiversidade, show de bola, ok? Tranquilos? Pois bem, galera, quando nós falamos em floresta amazônica, nós temos que saber que esse ecossistema amazônico, tão maravilhoso que é, ele é muito frágil. Por quê? Vamos imaginar aqui a floresta. Vamos pensar ela enquanto vegetação, simplesmente, tá? É um grande sumidouro de carbono. Nós sabemos que a vegetação, em geral, as plantas captam aí esse gás carbônico para poder produzir oxigênio. Então você tem aí o chamado sumidouro de carbono. Aí vem aquela ideia, professor, a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Não, pessoal, não podemos falar que ela é o pulmão do mundo. Ela é muito importante, mas não o pulmão do mundo. Digamos assim que o que caracterizamos como pulmão do mundo deveria ser considerado ali as algas, né, que fazem ali um processo muito maior aí do que a floresta amazônica em quantidade, certo? Pois bem, essa floresta, pessoal, ela também produz matéria orgânica, obviamente, né, que acaba se decompondo, certo? Acaba se decompondo, é o que nós chamamos aí de serrapilheira, e isso vai fazer aquele horizonte O, né, que é aquela primeira camada de solo, que acaba fornecendo ali muitos
recursos biológicos ali, muitos recursos, por exemplo, de adubo natural, né, que seria o humus, para que essa floresta consiga se manter em pé. Se mantendo em pé, ela vai fazer efetivamente um processo de intensa evapotranspiração, galera. E falar em evapotranspiração, eu tenho que relacionar já essa floresta com o clima. Por quê? Graças a essa evaporação, você vai ter uma umidade maior do ar, você vai ter aí a formação de muitas nuvens de chuvas, certo? Estima-se, pessoal, que aproximadamente 50% dessa umidade que volta na forma de chuva aí é proveniente do que nós chamamos de evapotranspiração dessas espécies, ok? Óbvio que as chuvas também vão ter uma grande influência sobre a hidrografia local, né, pessoal? Porque a densa rede hidrográfica, aquele monte de rio que nós temos na região amazônica, depende dessas chuvas, certo? Só que essas chuvas também acabam por prejudicar muitas vezes o solo se não houver uma proteção. Então, essa floresta ela acaba servindo como uma proteção, literalmente, contra o assoreamento, pessoal. O que é assoreamento? É quando você tem aquela erosão laminar, né? Você tem aquela água da chuva levando aquele monte de sedimento para o fundo do rio. Com vegetação maravilhosa como essa, isso não acontece. Por quê? Porque a própria vegetação protege o solo da chuva, certo? Sem contar que, pessoal, ó, você não terá aquele acúmulo de sedimentos no fundo dos rios, né? Então você protege contra o assoreamento, você aumenta o processo ou intensifica o processo de infiltração, então você vai ter uma infiltração maior, você vai ter uma recomposição dos chamados aquíferos, e aguarda que nós vamos falar um pouquinho desse aquífero bonitão que eu coloquei embaixo para vocês aqui agora, mas segura um pouquinho, ok? E se pensarmos também, pessoal, na relação da floresta com o solo, tem tudo a ver com isso que nós acabamos de falar agora, né? Por quê? Dá uma olhadinha ali, ó. A floresta acaba servindo como uma proteção, né? E como um meio de subsistência para esse solo. Por quê? Porque nós temos aí a fertilidade da floresta e a fertilidade do solo, desculpa, decorrente do quê? Da decomposição da matéria orgânica da própria floresta. Sem contar que a floresta acaba protegendo, né, o solo contra, por exemplo, o escoamento superficial, que eu coloquei nessa setinha amarelinha aí, né, protege o solo das águas das chuvas, né, que são constantes lá e, consequentemente, do processo de lixiviação. Então, percebam, pessoal, agora olhando de longe esse gráfico, que você tem a floresta e tudo está relacionado com ela, ó, vegetação, clima, hidrografia, solos, tudo, todos os componentes naturais, mas todos interligados por um elo muito frágil, que é a própria vegetação. Ok? Tranquilos, pessoal? Sobre a hidrografia, ó, destaque dessa região. Com certeza, pessoal, a bacia amazônica. Nós temos o rio Amazonas como sendo o principal, mas não o único rio importante. Nós temos muitos rios importantes. Todos esses que vocês estão vendo aí tem uma quantidade de água gigantesca, pessoal. Gigantesca. E cria algumas situações aí muito curiosas, muito inusitadas. Ó, pode ver que todos eles, né, nas duas margens, então, estão jogando as suas águas aí no rio Amazonas, certo? Entre eles, por exemplo, nós temos uma cena muito interessante que o autor também coloca aí no livro, pessoal, na apostila, que é o encontro dos chamados Rio Negro e Rio Solimões. Olha que curioso quando essas águas se misturam, cara. O Rio Negro ele tem uma porção muito grande, pessoal, de matéria orgânica encrostada nele, então por isso que ele recebe esse nome de negro, né? Ele fica mais escuro. Em compensação, o Solimões ele carrega muito sedimento, né? E carregando muito sedimento ele adquire essa cor aí mais amarronzada. Quando eles se encontram, faz essa literal pintura da natureza aí, né, pessoal? O rio Amazonas, moçada, é o maior do mundo em extensão, é o maior do mundo em quantidade de água, e o negócio é tão monstro, pessoal, que essa imagem aqui espanta, ó. Essa imagem é na foz do rio Amazonas. A foz do rio Amazonas, de uma ponta até a outra, tem quase 300 quilômetros, pessoal. É uma foz mista. De um lado dela, ela é delta, do outro ela é em estuário, que quando sai só num canal apenas de água. E no meio, você tem uma tal de Ilha de Marajó, pessoal. A maior parte da composição dessa Ilha de Marajó são de sedimentos jogados pelo rio Amazonas, só para vocês terem uma ideia. E essa Ilha de Marajó é gigante, cara. Pode dar uma olhadinha depois na apostila aí, pode dar uma olhadinha na internet e ver a extensão dela. E totalmente formada aí por sedimentos oriundos aí do rio Amazonas, ou seja, sedimentos que o Amazonas joga em direção ao Oceano Atlântico, ok? Moçada, apesar da maior parte dos rios serem rios de planície, há um potencial de geração de energia elétrica considerável. Por quê?
porque as nascentes desses rios afluentes do Amazonas são em áreas de planalto, então o início deles eles podem ser considerados também como rio de planalto. Então tem sim um potencial hídrico fantástico, é a região do Brasil com maior potencial para geração de energia hidrelétrica. Só que não tem um potencial instalado, tem um potencial teórico. Não é instalado por quê? Porque você tem uma dificuldade muito grande para estabelecer esses grandes projetos de usinas hidrelétricas nessa região, cara, porque você vai ter uma grande área de inundação, você vai perder uma grande biodiversidade local, tem populações ribeirinhas, então é um negócio um pouco complicado, tá, pessoal, para se fazer projetos de hidroeletricidade na região amazônica. Talvez o melhor exemplo seja essa usina de Belo Monte, que ficou muitos anos no papel, com obra embargada, não saía do lugar, demorou aí muito tempo, muitos anos para conseguir se finalizar. Hoje, a usina de Belo Monte, pessoal, que está localizada no Rio Xingu, onde eu coloquei esse pontinho vermelhinho para vocês verem aí, está entre as 5 maiores do mundo. Diga-se de passagem que o Brasil tem 2 hidrelétricas entre as 5 maiores do mundo. A de Belo Monte, na região amazônica, e a usina de Itaipu, né, pessoal? Aquele projeto binacional, né? Brasil-Paraguai. Ok? Tranquilos? Muito difícil por enquanto? Difícil nada, né, pessoal? Só para a gente finalizar o tópico sobre hidrografia, eu prometi para vocês, e promessa é dívida, pessoal. Tem um outro rio que poucos alunos conhecem na região norte, que é o chamado Rio Ramsar. Rio Ramsar? O que é isso? Nossa, esse rio aí é largo, professor. É tudo isso que está no mapa aí? Dá uma olhadinha agora nesse outro esquema aqui, pessoal. Quando nós falamos em Rio Ramsar, pessoal, nós estamos falando aí de uma formação de um aquífero, ou seja, rochas sedimentares porosas que acabam acumulando água no seu interior, funcionam como se fosse uma esponja. E, isso vai lá desde o estado do Acre, pessoal, até a foz do Amazonas, ali quase na ilha de Marajó. Estão vendo? Você tem ali uma formação sedimentar muito grande e ela acaba funcionando como se fosse uma esponja. E boa parte da água, da grande quantidade de água que proveniente das chuvas da região norte, acabam ficando aí nesse chamado aquífero, né? Entre eles, o mais conhecido ali é o aquífero Alter do Chão, né? Esse é o nome mesmo, é aquífero Alter do Chão. Seria como se fosse um rio subterrâneo? Praticamente, pessoal. Praticamente. Se superficialmente você tem o Amazonas, aproximadamente 4.000 metros subterrâneo, você tem essa formação sedimentar que permite a formação desse grande aquífero. E como você tem esse desnível na formação rochosa, isso permite que essa água se locomova, como se realmente fosse um rio, só que passando por entre os sedimentos dessa formação rochosa, certo? Então dá uma olhadinha depois aí, ó, nessa imagem que eu coloquei para vocês aí dessa gotinha, né? Um rio subterrâneo embaixo do Amazonas, galera. Veja a questão da largura do Amazonas e desse rio Ramsar. Veja a vazão, olha a diferença da vazão, ou seja, a quantidade de água ali que você tem em metro cúbico por segundo, tá? E a velocidade, pessoal, tá? Que essas águas percorrem aí, como vocês podem observar, tá? É uma fonte de recurso também. Na região, pode não ser tão utilizado, por quê? Porque você tem as águas superficiais que já estão em grande quantidade, mas não podemos desprezar o potencial dessa quantidade de água que nós temos no subterrâneo da região norte do Brasil. Se pensarmos aí, pessoal, que praticamente 50% dos países do mundo tem problema com deficiência hídrica e o Brasil tem água sobrando ao ponto de nem precisar utilizar alguns recursos que tem, sim, nós somos privilegiados e sim, a região amazônica ela pode ser considerada como sendo uma região estratégica do ponto de vista geográfico, assim como, por exemplo, a região do Oriente Médio. Como assim? O que o Oriente Médio, pessoal, representa para o petróleo, a região amazônica representa para a questão da água no mundo. E o petróleo logo logo está acabando e a água tem tudo para ser o recurso mais comercializado no mundo nas próximas décadas. E nisso o Brasil vai ter um grande papel de importância como protagonista mundial. Certo? Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Daremos sequência aí à nossa região norte, lembrando que na aula passada nós trabalhamos a parte da geografia física, clima, relevo, vegetação e hidrografia. Nessa aula aqui, pessoal, a gente vai trabalhar um pouquinho dessa interação da sociedade com a natureza, ou seja, a ocupação, algumas atividades que foram executadas durante o processo de ocupação da região norte do Brasil, ok? Sem muita delonga, vamos começar, pessoal. Olha lá, vamos iniciar aí pelos chamados aspectos populacionais, ou seja, os aspectos demográficos. Nós temos na região norte a segunda região menos populosa, certo?
você tem aí pouco mais de 8% da população brasileira, em torno aí de 17 milhões de habitantes, tá? Só perde na quantidade de população, né? Ou só ganha, né? Na quantidade de população, em comparação com a região centro-oeste que nós já estudamos, né? Ok? Ela também é a menos povoada, pessoal. Aliás, ela é a menos povoada. Você tem aí aproximadamente 3 habitantes por quilômetro quadrado, sendo que em algumas regiões mais ali na Amazônia Oriental, onde nós temos a mata fechada mesmo, essa proporção não chega nem a 1 habitante por quilômetro quadrado. Então nós dizemos aí que é um vazio demográfico, né, pessoal? Vazio demográfico por quê? Já vimos na aula passada, moçada, as características físicas, sejam elas aí do clima ou da vegetação, dificultam muito o estabelecimento de populações e dificultam muito atividades econômicas nessa região. Dificultar não significa impossibilitar, tá, pessoal? Nós já vamos falar sobre isso, ok? Pois bem, nós temos como destaque aí, ó, 2 principais cidades nessa região, né? Belém, capital do estado do Pará, e Manaus, capital do estado do Amazonas. Vocês vão perceber o que, pessoal? Que nesse mapa, que eu já trabalhei com vocês até em outras aulas, né, de densidade demográfica brasileira, dá para perceber muito bem que a região ali do entorno de Manaus e de Belém são aquelas que possuem as cores mais fortes, os tons mais fortes em relação aí ao restante da região norte, certo? Ok? Curiosamente, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? Essa população ela é tão mal distribuída que aproximadamente metade da população da região norte ou está em Belém do Pará, na região da Grande Belém, ou na chamada Zona Bragantina, que nesse mapa de baixo que eu coloquei para vocês agora, representa essa porçãozinha próxima aí a Belém, né? Não deixa de ser próxima a Belém, essa região que está pintadinha aí de vermelho, certo? Já falei para vocês, pessoal, uma dificuldade de acesso muito grande. Então, as poucas comunidades que nós encontramos nessa região estão bem isoladas, certo? Estão ali estabelecidas às margens de cursos d'água, diga-se de passagem que os canais hidrográficos são os meios de transporte, né, pessoal? Os meios pelo qual a população pode se transportar, certo? Então eles vivem em pequenas aglomerações, pequenas vilas, os recursos são precários, né, pessoal? Se pensarmos em escolas, em lazer, assistência sanitária, é tudo muito difícil. Campanha de vacinação, quem realiza nessa região do globo aí, pessoal, nessa região do Brasil, é o Exército, são as Forças Armadas, porque senão a gente não consegue nem chegar com tanta facilidade. As casas são, como vocês estão vendo aí, ó, totalmente precárias, são casas aí em palafitas, né, que são essas madeiras logo acima aí da terra, né? Para que essas madeiras? Para que elevar a casa, pessoal? Simplesmente por causa daquilo que nós já vimos na aula passada, as cheias dos rios, ok? Pois bem, como é que se deu o processo de ocupação e de povoamento, pessoal? E eu busquei dividir para vocês aí em 2 períodos, tá? Esse primeiro período, ó, do século XVI ao início do século XX, primeira metade do século XX. Nossa, professor, mas você vai passar um monte de século. Sim, sim, pessoal. Por quê? Até hoje, a região norte do Brasil ela é pouco ocupada, pouco povoada, tá? Então foram poucas as disposições ao longo da história da formação do nosso território que propiciaram ali uma tentativa de ocupação dessa região. É o que nós vamos falar nesse momento, ok? No primeiro momento, pessoal, vamos tratar aí a questão do período colonial e imperial. Cara, falar em período colonial e imperial, estou tratando praticamente de 400 anos da história brasileira, pessoal, tá? Você tem aí poucas tentativas de ocupação regional, como nós veremos agora. No primeiro momento, nós temos essa área ocupada por indígenas, óbvio, né, pessoal? Populações autóctones, né, locais. Num primeiro momento, quanto à colonização, nós temos a entrada de portugueses, pessoal, atrás das chamadas drogas do sertão. Eles vinham ali, olha no mapa, tá? Pelo Oceano Atlântico, entravam pela foz do Rio Amazonas, como vocês podem ver que eu busquei colocar a localização aproximada dele, tá? E eles subiam o Rio Amazonas. Quando fala subir, cara, não imagina que você tá ali numa catarata do Niágara. Não, nós vimos na aula passada que o Rio Amazonas ele corre numa área de planície, pessoal. Tem pouquíssimo desnível, então era muito fácil navegar no sentido contrário, certo? Então os portugueses subiam o Rio Amazonas e buscavam especiarias, pessoal, ou seja, produtos que eram encontrados só aí, que na Europa não tinha, tá? Na época, e que eram muito bem vistos, né? Eram produtos assim muito caros, porque o acesso era muito difícil. Tanto é que ficou conhecido a esses produtos como drogas do sertão, tá? Olha lá, ó, aí nós temos a região, a área mais ou menos próxima aí à margem do Amazonas, que os portugueses adentravam atrás dessas drogas do sertão. Quais são elas? Algumas aqui, tá, pessoal? Ó, o guaraná, canela, pimenta, baunilha. E detalhe, né, pessoal? Fiz questão de colocar para vocês a foto em natura, né? Como que se encontra na natureza, principalmente a canela e a baunilha, que poucos alunos sabem que são extraídas aí de espécies vegetais, certo? Ok?
Tudo isso daí, pessoal, ervas aromáticas, tudo era muito apreciado no continente europeu, seja ali para tempero, seja para fabricação de ungüentos, remédios, tá? Então era muito caro, cara, o acesso a isso era só a elite conseguia ter acesso a isso. Então valia a pena os riscos aí de alguns grupos para conseguir esses produtos junto a uma floresta fechada com populações na época inacessíveis e com muitos riscos envolvidos, ok? Pois bem, pessoal, 1616, graças a essas incursões, nós temos a fundação da cidade de Belém, tá? Hoje, capital do estado do Pará, ok? Olha o salto que eu tô dando aqui, pessoal. Tô saindo aí do século XVII para o século XIX. Por quê? Porque só a partir aí da década de 1880, 1890, é que nós temos o princípio do chamado ciclo da borracha, que se estendeu aí mais ou menos até a década de 1920, 1930, certo? Graças aí, pessoal, a descoberta desse recurso aqui no território brasileiro, nós tivemos aí uma migração muito grande de nordestinos, principalmente de nordestinos da região do Ceará, em direção ao Amazonas, tá? Para quê? Para trabalhar aí na extração do látex, certo? Que também é um produto que é muito extraído até hoje dessa região do globo, certo? É nesse período que o Brasil faz um acordo, pessoal, com a Bolívia e adquire o estado do Acre, isso em 1903. Então o Acre foi adquirido relativamente há pouco tempo, né, pessoal? Era território boliviano, tá? Por meio de um acordo comercial, né? Por meio de um acordo político com o Brasil, a Bolívia vendeu essa porção do Acre para o Brasil. O Brasil estava de olho também, né, pessoal, nas seringueiras que tinham ali no atual estado do Acre, né? Para quê? Para a extração do látex. Ok? Faz parte, então, a aquisição do Acre aí desse chamado ciclo da borracha. Aí vocês vão me perguntar, professor, e a agricultura? Então, galera, a ocupação agrícola que nós tivemos efetiva ou tentativa de ser uma ocupação efetiva se deu ali na zona Bragantina, que é essa região em vermelhinho perto de Belém do Pará, tá? Mas no primeiro momento com descendentes de japoneses e só a partir do começo do século passado, pessoal. Então é recente também, tá? Eles se estabeleceram lá para o plantio, para a cultura da pimenta do reino, do cacau e da juta, que é um tipo de fibra aí muito utilizada para artesanato, por exemplo, tá? Aquelas cestinhas, às vezes, com aquela fibra toda entrelaçada, aquilo ali vem da juta, tá, pessoal? E tanto é que esses descendentes de japoneses acabaram ocupando depois algumas áreas próximas à Foz, ao final do rio Amazonas, próxima aí à cidade de Belém, certo? Tivemos também, pessoal, algumas tentativas, alguns episódios isolados de ocupação, tá? Devido principalmente à descoberta de alguns recursos, como, por exemplo, aí o manganês, na Serra do Navio, no Amapá, onde vocês estão vendo no mapa agora aí. A criação, a fundação de um distrito, pessoal, chamado Fordlândia. Fordlândia vem de Ford? Vem, pessoal. Olha o período aí, ó, 1927, pleno ciclo da borracha. Henry Ford, megalomaníaco, né? Norte-americano, um grande empresário, né? Um grande empresário. Ele tinha por proposta tentar dominar toda a cadeia produtiva de um automóvel, desde a produção das suas matérias-primas, né? E ele fundou aí uma vila, ou tentou fundar uma vila aí, onde os trabalhadores da extração do látex pudessem vir a residir, né? Mas também não foi muito para frente não, certo? E uma coisa que nós já comentamos na aula passada, pessoal, a importância das rodovias, entre elas aí, ó, a rodovia Brasília-Belém, ou também chamada de rodovia Belém-Brasília. Lembra que Brasília foi um vetor de desenvolvimento, né, pessoal? A partir do momento que Brasília foi instituída ali no centro do território brasileiro, permitiu também que a região norte pudesse se integrar melhor, ok? Pois bem, agora entra um período um pouco diferente, pessoal. A ocupação e o povoamento da década de 60 até a década de 80. Período da ditadura civil-militar aqui no Brasil, certo? Então nós tivemos aí uma preocupação muito grande com a ocupação da região amazônica. Os militares tinham um lema, esse aqui, ó, integrar, ou seja, trazer para o restante do país para não entregar, para não perder para outros países. Então eles tinham uma preocupação muito grande com a defesa do território, certo? E não dá para negar, pessoal, a herança, né? Não dá para negar aí quantas coisas ficaram hoje na questão da infraestrutura da região norte graças à atuação desses governos militares, tá? Vamos falar um pouquinho sobre isso agora, ok? Dá uma olhadinha aí, pessoal, na região norte, uma divisão política, tá um mapa aí dos estados para a gente compreender. Primeira coisa que nós vamos destacar, pessoal, é desse período a fundação da SUDAM, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, ou seja, uma instituição, né, do governo federal
que tinha por objetivo, o próprio nome já diz, né, supervisionar aí o desenvolvimento dessa região amazônica, ou seja, pela primeira vez um governo brasileiro se preocupou realmente em integrar o contexto amazônico, ok? É desse período também, pessoal, o chamado Projeto Calha Norte. O que é isso? Vocês viram que eu destaquei no mapa aí? Uma faixa, pessoal, que ia até algumas centenas de quilômetros da fronteira do Brasil, certo? Vocês percebem aí que tudo isso daí são áreas fronteiriças. Então, qual que era a preocupação dos militares? Proteger, tá, essa região fronteiriça, como? Ocupando, colocando alguns projetos de colonização agrária, de colonização extrativista. Para quê? Para ocupar a região, para não ter perigo, por exemplo, de ter uma invasão ou ainda de ter um avanço de fronteiras por parte de alguns outros países querendo requisitar terras do Brasil, por exemplo, tá? Havia essa preocupação durante o governo militar, tá, pessoal? É dessa época também, desses governos, que nós temos a fundação aí, pessoal, da chamada Zona Franca de Manaus e da SUFRAMA. O que é isso? Zona Franca, pessoal, no caso a Zona Franca de Manaus, é uma área onde foi destinado, como se fosse um complexo industrial, como se fosse ali um distrito industrial, uma região da cidade de Manaus, onde indústrias pudessem se estabelecer, mas com uma redução gritante de impostos. Por que isso? Para atrair indústrias para a região norte, pessoal. Era uma forma, como, né, o próprio lema deles dizia, né, de integrar a região norte com o restante do país. E também, por que não, para atrair algumas empresas de fora, né? Porque muitas empresas aí montadoras, principalmente de eletrodomésticos, de motocicletas, acabaram se instalando aí em Manaus, pessoal. Praticamente aí 95% das motocicletas que nós temos no Brasil vem de Manaus, vem da Zona Franca. Por quê? Porque as empresas que lá estão estabelecidas têm uma carga tributária minúscula. Eles pagam muito pouco pela montagem, pela venda do produto, certo? Paralelo a isso, o governo também criou a SUFRAMA, galera, Superintendência da Zona Franca de Manaus, exatamente para supervisionar o funcionamento dessa área, desse grande complexo industrial, como eu falei para vocês agora, tá? Foi um grande vetor de desenvolvimento para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas, e até hoje o é. Apesar de estar sucateada essa região, ter pouco investimento em infraestrutura atualmente, ok? Pois bem, galera, quero destacar agora uma área do mapa, porque essa área do mapa ela mostra muito a questão da ideologia do governo militar aqui no Brasil, tá? E vocês já vão saber o porquê. Dá uma olhadinha aqui, ó, tô ampliando. Ei, professor, mas daí é a área do Projeto Grande Carajás. Sim, pessoal, essa área ela mostra muito como que era o modo de se pensar, como que era o modo de se fazer política, né, desses governos. Por quê, ó? O Projeto Grande Carajás, que eu acabei de delimitar para vocês aqui agora, ainda é um grande projeto de extração mineral, certo? Só que é um projeto que precisou de muita infraestrutura que a região não tinha. Então os governos militares tiveram que gastar muito, né, para conseguir colocar o mínimo de infraestrutura para poder o quê? Para poder simplesmente extrair os recursos necessários dessa região, ok? Por exemplo aí, ó, a hidrelétrica de Tucuruí, né, que até hoje fornece energia para o Projeto Grande Carajás, para boa parte da região nordeste do Brasil, certo? A estrada de ferro dos Carajás, para levar a produção de ferro, para levar a produção de manganesa ali da área da Serra dos Carajás até o porto de Itaqui, né? Na cidade de São Luís, no Maranhão. Lembrando que Maranhão já seria aí, pessoal, o Nordeste, né? Mas estamos numa área de transição, certo? E também, olha aí, pessoal, a pavimentação ou a tentativa de se criar uma rodovia chamada Rodovia Transamazônica, que eu coloquei simplesmente aproveitando o que estava no mapa, tá, pessoal, da apostila. Só que a Transamazônica ela não começa onde vocês estão vendo aí do lado direito, não. Ela começa no estado da Paraíba, pessoal. Começa lá na região de Cabedelo, na Paraíba, tá? E ela vai ali até praticamente o estado do Acre. Então você tem ali ela cortando praticamente todo o estado do Amazonas também, certo? Ok? Era uma tentativa, assim, um projeto muito ambicioso, né, pessoal? Não apenas a Transamazônica, como também ali outras rodovias que foram muito importantes, como a Belém-Brasília, como nós acabamos de falar agora, ok? Ó a situação, pessoal, essa foto aí é uma foto ali da época da abertura da Transamazônica. Literalmente, você tem uma mata fechada, você tem que abrir uma estrada no meio. E detalhe, moçada, muitas partes dela até hoje estão da maneira que vocês estão vendo, tá? Não foram nem pavimentadas ainda. Não foram nem pavimentadas, só para vocês terem uma ideia. Foi um trabalho complicado esse de abrir essa rodovia, mas que teoricamente parou no meio, né? Poderia já pelo menos ter sido terminado nesses 50 anos que nós tivemos aí, né? Acho que dava tempo de ter feito isso, né? Mas aí depende do que? Vontade política também, ok? Pois bem, pessoal, é dessa época também, ó, a criação do INCRA, né?
esse Instituto Nacional aí de Cadastro e de Reforma Agrária, ou seja, um órgão do governo preocupado aí com a questão dos conflitos de terra, com a questão da reforma agrária, da efetiva ocupação das terras no Brasil. E é nessa época também do governo militar, pessoal, que nós temos o chamado Projeto Radan Brasil, cara. E esse tem muito a ver com a geografia, pessoal. Por que tem muito a ver com a geografia? Para nós, isso foi excelente. Graças ao Projeto Radan Brasil, toda a região norte do Brasil, ela foi demarcada, ela foi toda estudada por meio de fotografias aéreas. Lembra lá, produtos de aerofotogrametria, ou também chamado aí de sensoriamento remoto? Pois bem, pessoal, o Projeto Radan Brasil envolveu muitos profissionais de muitas universidades do Brasil, muitos profissionais que trabalhavam com as geotecnologias da época. Para quê? Para poder mapear essa região que era tão inacessível, né? Que ainda continua, né, mas uma região inacessível, uma região que não era conhecida do restante do país, onde nem mesmo os recursos que lá estavam ou que lá estavam concentrados, nós não tínhamos nem conhecimento. Então foi graças ao Projeto Radan Brasil que nós podemos conhecer um pouquinho mais da região amazônica, ok? Aí nós temos a redemocratização, né, pessoal? Temos aí, a partir da década de 90, novas posturas aí frente à região amazônica, certo? 1990, década de 1990, nós temos aí a criação do CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, ou seja, pessoal, um projeto integrado do governo federal para poder vigiar aí essa região amazônica, seja ali com centros de vigilância, unidades de vigilância, unidade de telecomunicação, pelotões ali em áreas de fronteira, né, para conter aí, por exemplo, tráfico de drogas, tráfico de armas, né, entre outras atividades ilícitas, tá? Então foi criado esse projeto aí para poder, sistema, né, para poder vigiar um pouco melhor a região amazônica. Só que nós sabemos que ainda assim é muito deficiente, né, pessoal? A partir da década de 90 também nós temos a região amazônica, pessoal, como uma área de fronteira agrícola, cara. Nós temos aí o avanço da chamada agropecuária, principalmente aí essa agropecuária praticada por grandes grupos empresariais, né, pessoal, ou também chamado aí de grande capital, né? Nós sabemos das dificuldades, porque a região norte nós vimos que não tem solos tão férteis, né, pessoal? A atividade agropecuária ali, ela enfrenta alguns problemas nesse sentido, ela pode desgastar um pouco mais o solo, e nós temos que lembrar como é que funciona, pessoal, essa sequência, tá? Como é que se dá a ocupação da terra hoje na região norte? É exatamente essa ordem de ocupação, ó. Primeiro você tem extração de madeira, em algumas áreas de forma ilegal, mas em muitas de forma ilegal, tá? Depois da derrubada da madeira, você tem a transformação dessas regiões em área de pasto, tá? Então você tem uma pecuária, certo? Até então não precisa ter um grande valor da terra, né, pessoal? Só que a partir do momento que a agricultura vai chegando, e hoje principalmente a agricultura e a cultura da soja vai chegando, as terras vão se valorizando e alguns pecuaristas acabam vendendo essas terras aí para agricultores, né, para grandes grupos poderem praticar aí a agricultura, certo? Hoje, principalmente da soja, pessoal, ou seja, estamos derrubando aí algumas matas naturais, principalmente nas bordas da região amazônica, para um plantio de uma espécie que, para nós aqui internamente, é pouco utilizada no ramo alimentício, né? Acaba sendo mais utilizada como matéria-prima para exportação, então é um negócio um pouco como se diz, polêmico, tá? Por isso que gera muita polêmica aí a ocupação da região amazônica com atividades agropecuárias, ok? Atualmente, pessoal, o que nós temos lá? Nós temos o chamado arco do desmatamento que eu acabei de falar para vocês agora, desenhei no mapa aqui. O que significa isso? As atividades, nessa ordem que vocês estão vendo aí, tá? De extração de madeira, pecuária e agricultura, estão evoluindo nesse sentido, em direção ao centro da floresta amazônica, com pouco ou com nenhum controle, tá, pessoal? Já é uma região muito difícil para se controlar, para se monitorar, certo? Já é complicado pelo tamanho, pela extensão dela. Se considerarmos as características naturais de mata fechada, isso se torna mais difícil ainda, tá? E, obviamente, pessoal, isso está resultando no que nós chamamos de conflitos pela terra, porque tem muita gente nessa região com interesses diferentes, e esses interesses diferentes são divergentes, tá? Isso você vai criar ali conflitos. Quem são esses grupos? Os indígenas locais, os ribeirinhos locais, os empresários, por exemplo, do ramo de madeira, os empresários do ramo de mineração, os empresários do ramo agrícola. Então, você tem ali um jogo de interesses muito grande, tá? E só para finalizar, pessoal, em 2002...
nós tivemos a fundação ali do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Por quê? Nós sabemos que a região amazônica ela tem muitos recursos, né? A biodiversidade dela é gigante. E o Brasil sofre sim com um processo chamado biopirataria, quando nós temos grupos de pesquisadores internacionais que vêm aqui, às vezes levam até embora formas de vida do nosso país, né, de maneira ilegal, acabam conseguindo levar isso para fazer pesquisas em outros países e desenvolver produtos, sejam remédios, cosméticos, e quando consegue chegar a um produto novo, são patenteados e assim, quem fica com o retorno disso daí são esses países que desenvolveram essas pesquisas, mas com recurso que nem deles não é, nem deles não foi o recurso, e muitas vezes trabalhado, obtido de maneira ilegal. Então é por essas e outras que o governo brasileiro tentou investir aí num centro de biotecnologia, onde nós pudéssemos começar a utilizar a nossa biodiversidade para o desenvolvimento de novos produtos e evitar que isso seja feito lá fora e de maneira ilegal. Ok? Fala moçada, vamos finalizar hoje a nossa região norte, lembrando que a primeira aula dela nós falamos sobre a geografia física, na aula passada trabalhamos ali a demografia, a ocupação ao longo do tempo, e hoje nós falaremos um pouquinho sobre os seus aspectos econômicos, ok? Beleza? Vamos começar então, pessoal. Quando nós falamos em aspectos econômicos atuais da região norte, nós temos que pensar por dois vieses diferentes, tá? Vamos pensar nas atividades econômicas que são desenvolvidas localmente. Você pode pensar, primeiro, pelo tanto de pessoas que essas atividades empregam ou pelo quanto de renda que essas atividades geram, certo? Nós vamos iniciar o estudo aqui, pessoal, trabalhando a questão da PEA, População Economicamente Ativa. Se pensarmos pelo montante de pessoas que trabalham na região norte, a maior parte delas trabalham nas atividades de extrativismo, galera. Seja o extrativismo mineral ou ainda o extrativismo vegetal. O extrativismo mineral, aí nós temos um pouco mais de contato aí ao longo de outras aulas, né? Agora, o extrativismo vegetal, nós temos que destacar, por exemplo, aí a extração de madeira, a extração do látex, que já trabalhamos em outras aulas também, a do guaraná e a da castanha do Pará, também chamada internacionalmente de castanha do Brasil, certo? Então, a atividade extrativa, seja ela mineral ou vegetal, na região norte, é a atividade que mais emprega, pessoal, certo? É a atividade que mais emprega. Então, se pensarmos ali pela PEA, pela população economicamente ativa, a maior parte está no extrativismo. Só que se pensarmos ali pela renda gerada, pessoal, ou seja, pela fatia do PIB, com certeza a atividade que mais se destaca é a pecuária bovina, galera. Sim, a pecuária bovina, ó. 30%, pessoal, do PIB local vem aí do que nós chamamos de pecuária bovina, certo? Ok? Na Amazônia toda, pessoal, na região norte toda, você tem aí a atividade da pecuária bovina? Não. Quando a gente fala de pecuária bovina na região norte, você imagina que todos os estados têm na mesma intensidade. Não, pessoal, são em regiões diferentes, tá? Onde nós vamos poder encontrar essa pecuária bovina, galera? Primeiro, nas áreas de cerrado, onde você já tem ali aquela mata, já tem aquela vegetação própria, aquela pastagem natural, certo? Nós poderíamos destacar aqui, pessoal, a pecuária bovina lá no Alto Rio Branco, né, no estado de Roraima, onde vem crescendo muito as chamadas fronteiras agrícolas, sejam elas aí na produção agrícola propriamente dita, ou nas áreas de pastagem, né, nas áreas de pecuária, principalmente essa região aí do Alto Rio Branco, tá? Tem também pecuária sendo praticada na onde você tem uma vegetação de campos, né, onde você tem ali, literalmente, pessoal, grama à disposição aí desses animais também, e nas regiões dos chamados campos inundáveis. Isso daqui, pessoal, os campos inundáveis, se vocês baterem o olho no mapa de vocês, vocês vão perceber que coincide muito aí com a ilha de Marajó, tá? E lá eles aproveitam muito bem essa feição natural ali, para quê? Para a pecuária bubalina. O que seria pecuária bubalina? Búfalos, pessoal. Dá uma olhadinha na foto aí, ó. A ilha de Marajó, ela se destaca muito pela pecuária bubalina, ok? Tranquilos? Agora vocês vão perceber, pessoal, que na região central da floresta amazônica você não vai ter ainda a pecuária bovina, você tem uma mata fechada, né? O acesso é muito difícil, a questão climática é muito difícil, então você vai ter mais ali a pecuária vindo pelas bordas. Eu não marquei nada aí, tá, pessoal, mas essas regiões do Cerrado que vocês estão vendo tanto em Tocantins quanto em Rondônia, que estão aí na parte de baixo, ao sul do mapa, também são áreas que já estão bem tomadas aí pela pecuária, ok? Beleza?
Pois bem, moçada, e a agricultura? Quando nós falamos em agricultura nessa região, nós temos que lembrar das suas duas vertentes. Quais são elas? A agricultura especializada e a agricultura de subsistência. Nós vamos começar pela segunda, tá, pessoal? Pela de subsistência. Quando nós falamos em agricultura de subsistência, vem aquela ideia na cabeça de planta para sobrevivência. Só que todo mundo imagina que o cara só planta para comer. Não, né, pessoal? Às vezes ele tem um excedente ali que ele acaba vendendo na cidade ou na vila mais próxima ali para conseguir fazer uma renda, certo? Só que não dá na região amazônica, pessoal, para sobreviver com a agricultura de subsistência, certo? A agricultura de subsistência lá é meio complicado. Então é muito comum se associar o quê? A agricultura de subsistência por meio das culturas anuais e o extrativismo vegetal. Então muitas famílias vivem, por exemplo, do plantio do milho, né, como forma de subsistência, mas também do extrativismo da castanha, ou o extrativismo do látex, por exemplo, certo? Então é uma forma de você agregar aí mediante a realização de duas atividades econômicas para conseguir sobreviver. Não estou falando de ficar rico, pessoal, estou falando de sobrevivência, subsistência, certo? As culturas anuais ali mais praticadas são a do milho, do feijão, do arroz. Você tem aí, né, pessoal, também o plantio da abóbora e principalmente da mandioca, pessoal. A mandioca, para o habitante da região amazônica, pessoal, ela é como se fosse o nosso arroz e feijão, tá? Faz parte da dieta diária, seja ali a mandioca propriamente dita, seja a farinha de mandioca. Por quê? Porque é fácil de você cultivar, ela rende bastante e principalmente num local onde muitas famílias vivem à base ali de nada, vive à base de vento, né, pessoal? Vive ali praticamente na linha da miséria. Você ter o plantio de mandioca pode significar o limite entre a vida e a morte, literalmente, tá? E nós temos que lembrar, né, pessoal, que além da mandioca também faz parte da dieta alimentar da população amazônica, ribeirinha, os peixes, tá? Eles comem muita proteína aí vinda do peixe. Não é à toa, né? Vários rios que tem lá é propício a isso, ok? Pois bem, essa agricultura, pessoal, de subsistência, ela é muito praticada no sistema itinerante. O que seria esse sistema itinerante? O cara vai lá e pratica a queimada, né? Que seria chamada lá de coivara, né? Isso é uma técnica que já vem dos indígenas, né? Isso daí já é antigo, já na história do Brasil, né? Faz ali o plantio, fica 1 ano, 2, 3 no máximo, quando o solo já perde quase que a sua fertilidade toda, essas áreas de plantio são modificadas, são transferidas para outros locais. É isso aí que caracteriza o que nós chamamos de sistema de cultivo itinerante, ok? Agora, quando nós falamos em agricultura especializada, galera, eu tenho que voltar no mapinha de novo aqui, tá? Nós teremos somente algumas regiões aí de maior destaque. Por exemplo, a zona Bragantina, como nós já falamos em outras aulas, né? Onde nós tivemos o estabelecimento primeiro ali dos japoneses, né? De imigrantes japoneses, descendentes aí de imigrantes japoneses. E hoje a produção lá se baseia principalmente na pimenta e na malva, certo? Temos ali também no curso inferior do Rio Amazonas a juta e o cacau, que também foram muito propiciados aí, pessoal, por esses japoneses que se estabeleceram primeiro na região Bragantina. Tanto é que ficam poucas centenas de quilômetros entre um ponto e outro que eu mostrei para vocês, ok? No estado de Rondônia, pessoal, no estado de Rondônia, vocês vão perceber que ele está mais ao sul aí da região norte. É uma área quase de contato com o centro-oeste, né, pessoal? Então é uma área de frente agrícola, né? Uma área onde está havendo uma expansão tanto da agricultura quanto da pecuária, tá? E Rondônia tem alguns fatores em específico, né, pessoal? Ela consegue agregar uma agricultura tecnológica, mais o fator terra disponível, mais o clima que é propício. Você tem ali uma facilidade muito grande para o cultivo do arroz, da soja, do cacau e do milho. Assim como a novíssima fronteira agrícola do estado de Roraima, pessoal. Roraima também ainda tem um fator a mais, que as terras são ainda mais baratas do que no estado de Rondônia, tá? Até pela dificuldade de acesso e tal. Então virou ali uma área de produção agrícola, uma área produtiva, tá? E com baixo custo. Produz principalmente o quê? Arroz, soja e frutas. Eu destaquei para vocês aí, ó, a manga, a uva e o limão. Vocês vão perceber, pessoal, que a região central, onde estaria ali o estado do Amazonas, você praticamente não tem agricultura. Por quê? Porque a agricultura, pessoal, especializada, ela vem aí nas bordas da floresta amazônica, né? Nós temos que lembrar novamente que toda essa região onde está branco no mapa, aí, que não tem pontinho nenhum, nós temos uma dificuldade de acesso muito grande, tá? Sem contar aí que os solos também são de baixa fertilidade, né, pessoal? Nós temos que lembrar que o que mantém a floresta é a própria floresta, como nós já vimos em outras aulas, certo?
Só que tem um ponto que nós temos que lembrar, pessoal. Olha no mapinha aí da cultura especializada. Nós estamos vendo aí um avanço da soja, pessoal. Nós temos aí a direção do que nós chamamos aí de arco do desmatamento, né, que nós já vimos na aula passada, e a soja está avançando aí também junto, certo? E a soja tem um fator que nós temos que lembrar e que é muito sério, galera. Olha o fator aí, ó. Plantio de soja não exige solos tão férteis, pessoal. Então isso torna aí a região amazônica, ou pelo menos essa borda da floresta amazônica, aí muito propícia para o estabelecimento aí da cultura agrícola da soja. Então por isso que nós vemos aí essas frentes agrícolas aí, essas áreas de fronteiras agrícolas sendo expandidas em direção à região norte do Brasil, tá? Então percebam como uma coisa está ligada com outra. Olha como que a geografia econômica tem estreita ligação com a geografia física, que eu sei que vocês amam pra caramba, certo? Percebam como uma coisa está ligada com outra, ok? E só pra gente finalizar, pessoal, vocês já sabem disso também, tá? Mas só vou relembrar a questão do extrativismo mineral, né, na região norte, como nós vimos, emprega muita gente também. Vou falar rapidamente os recursos por estados, tá? E vou começar pelo estado do Pará, que é o mais barbada, né, pessoal? Aquele que vocês já estudaram lá no primeiro ano, já estudaram no 7º ano também. Pois é, pessoal, o estado do Pará é onde nós já estudamos em outros anos aí, o chamado Projeto Grande Carajás, né? Vimos até em outras aulas passadas aí, né? Produção principalmente de ferro, manganês e bauxita na região de Oriximiná. Mas peraí, onde fica isso geograficamente falando? Aqui, pessoal, olha aí, ó. Projeto Grande Carajás, produção muito grande aí de manganês, né? E de ferro. E nessa outra regiãozinha menor que eu desenhei para vocês, a região do Vale do Rio Trombetas, né? Região de Oriximiná, onde temos a maior produção de bauxita, que vai dar origem aí ao alumínio, ok? O estado do Amapá, pessoal, já vimos também, se destaca pela produção do manganês, lá na região da Serra do Navio. A região amazônica, ou melhor dizendo, do estado do Amazonas, pessoal, hoje vem ganhando muito destaque pela produção de petróleo onshore. O que seria petróleo onshore? É o petróleo, pessoal, produzido dentro do nosso território, não na feição litorânea, não na plataforma continental litorânea, tá? Petróleo onshore é aquele extraído em terra, literalmente, tá? Vocês vão ver que tem ali uma produção próxima ali à região de Manaus, assim como também produção de gás natural, que eu não coloquei, mas está estreitamente ligada aí à produção de petróleo no estado do Amazonas, ok? Rondônia, pessoal, tá numa cor bem fraquinha aí, ó, Rondônia, a produção característica aí desse estado é a chamada cassiterita. O que seria cassiterita, pessoal? É um minério que vai dar origem ao que nós chamamos de estanho, muito utilizado aí em cabos para soldas, né? Fio de solda, e para latinhas de refrigerante, de tomate, essas latinhas de industrializados que nós compramos aí no mercado, tá? Então é muito utilizado aí a cassiterita, o estanho, para a produção dessas latinhas, perfeito? E por último aqui, pessoal, nós temos o estado do Tocantins, assim como poderia também destacar Roraima, mas assim não o fiz, tá? Tocantins se destaca bastante pela produção de diamantes. Não que a sua produção seja gigante, pessoal, mas é um recurso que acaba ganhando destaque frente a outros que são menos extraídos aí na sua porção territorial. Ok? Moçada, essa aula foi um pouquinho mais rápida, tá? Né? Eu sei que vocês ficam felizes, né? Mantenham a apostila em dia, vai lendo, vai grifando, vai tirando dúvida comigo pelo chat, tá? Vamos conversando um pouco a respeito. Na próxima aula nós faremos algumas atividades, vai tornar a coisa um pouquinho mais fácil. Falou? Abraço para vocês, moçada, e até a próxima!